Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou dar início a mais uma parte teórica desse curso de extensão do meu estágio Psicopedagogia na Educação Infantil. Vou abrir os slides para vocês entenderem do que se trata esse vídeo e sobre o assunto que a gente vai estar tratando hoje, que é a continuação do nosso embasamento teórico, tá bom? Bom, para quem não sabe, eu sou estudante da Uninter, Centro Universitário Internacional. Meu nome é Ayla Cristina dos Reis, meu RU é 20 27 218. Eu faço licenciatura em Psicopedagogia, graduação, e esse é o meu estágio supervisionado Psicopedagogia na Educação Infantil. Esse é um curso de extensão, é um estágio transformado em curso de extensão, que a intenção é a gente levar informação para a comunidade, agora em tempo de pandemia, essa oportunidade que a gente está tendo de não parar o nosso curso, né, dar sequência aos nossos estágios, e ao mesmo tempo essa grande oportunidade de estar levando informação para a comunidade. Espero que vocês gostem dos vídeos que eu estou produzindo, então deixa lá o seu comentário, curte, né? E deixa o seu e-mail se você quiser receber o certificado da Uninter desse curso de extensão. Acompanhe aí os vídeos, vai deixando os seus comentários e o seu e-mail para você receber esse certificado e tem que ter o e-mail para constar na lista de presença, tá bom? Esse é o meu segundo estágio. No meu primeiro estágio, eu falei sobre o que é a psicopedagogia. Então, se você tem interesse em saber, em conhecer um pouco dessa formação e profissão, dá uma olhadinha aí no meu canal do YouTube e você vai ver os vídeos sobre o que é psicopedagogia. Nesse estágio, psicopedagogia na educação infantil, eu decidi falar sobre a psicomotricidade relacional e a psicopedagogia na educação infantil, porque eu acho um tema importantíssimo, um tema importante para até os pais estarem conhecendo um pouco, para saber o tamanho da importância do brincar, dessa fase do desenvolvimento da criança na educação infantil, antes mesmo dela ser alfabetizada. Ela precisa de ter esse desenvolvimento todo que a psicomotricidade traz para a gente, e essa psicomotricidade racional pode estar trazendo, identificando alguns fatores aí para a gente. Então, eu trouxe para levar essa informação para a comunidade, para você que é pai, para você que é pedagogo. Um tema importantíssimo para saber na educação infantil, no desenvolvimento das nossas crianças, tá? Eu comecei a tratar sobre uma teoria, a nossa teoria, né, esse embasamento teórico com o livro Psicomotricidade Relacional, conhecendo o método e a prática do psicomotricista. Eu estou tratando de um embasamento teórico, depois eu vou trazer alguns vídeos de atividades, lembrando que também vai ter uma entrevista com a Carla, que ela é professora de Educação Física e Pedagoga, inclusive na Educação Infantil, e vai trazer aí para a gente a importância da psicomotricidade, do desenvolvimento anterior que essas crianças têm que adquirir, anteriormente, né, da alfabetização, essa importância toda. Vocês vão adorar, com certeza. Então, vai acompanhando os vídeos que vocês vão chegar aí na entrevista, que em breve eu vou postar. E algumas atividades aí que eu estou gravando também com o Lucas, meu filho, tem 4 aninhos. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, as atividades bem fáceis de a gente produzir em casa mesmo, agora em tempos de pandemia, e as crianças adoram. E também dá para levar para a sala de aula, se for o caso, né, pós-pandemia, e fazer algumas adaptações aí para dar até uma melhorada nessas atividades, tá? Então eu fiz bem básicas mesmo para vocês verem como é fácil de fazer com o que a gente tem em casa, tá bom? Hoje, então, a gente vai dar sequência nesse embasamento teórico do livro e vamos falar sobre o assunto avaliação e intervenção psicomotor, tá? Então, nesse capítulo, vamos abordar o processo de avaliação e intervenção psicomotor. Também construiremos uma reflexão
sobre alguns modelos avaliativos e eventuais intervenções durante as vivências. Nosso primeiro tema aqui é a escuta no brincar. A escuta é o momento de que o psicomotricista silenciar-se para ampliar a percepção sobre as ações e reações da criança. É a ferramenta que possibilita ao profissional investir na decodificação e, consequentemente, realizar as intervenções necessárias. A escuta é ampla e precisa estar livre das relações transferenciais. Para desenvolver a escuta, o profissional necessita, primeiramente, compreender a si mesmo, entender seu corpo, suas ações e reações, pois somente assim poderá compreender o outro. Muitas histórias são registradas em nosso corpo, e isso forma a individualidade do profissional. Entretanto, é essencial atentar para não inibir a capacidade de escuta com a possibilidade de influência pessoal naquilo que é da criança. Na lida com a criança, precisa compreender seus próprios limites, reconhecê-los, controlá-los, ajustá-los. Para promover a escuta, é necessário disponibilizar-se, ou seja, colocar seu corpo, seu proceder e suas reações em função do outro. A disponibilidade do corpo promove a escuta. Percepção daquilo que é sentido, falado, visto e percebido. É obtida por meio de treino, conhecimento e desenvolvimento pessoal. O corpo torna-se acessível, mas não preso, possibilitando a aceitação incondicional do outro em sua inteireza e plenitude. Para o adulto, é necessário o investimento pessoal contínuo e aprofundado em suas próprias questões, as quais devem ser tratadas de maneira especial e cuidadosa. Quando o psicomotricista investe no brincar de luta com bastões, mas a criança apresenta um tônus baixo, deixando o bastão cair várias vezes, por exemplo, é a escuta sobre esse brincar por meio do tônus, da expressão, do olhar, das ações, das reações que o leva a compreender o pedido da criança. Algumas crianças chegam ao psicomotricista por meio de um brincar opositor, mas revelam um conteúdo latente ligado à afetividade e à contenção. Portanto, a sensibilidade e a escuta livre de interferências são fundamentais para ações do psicomotricista. Como André Lapierre destaca, é preciso fazer silêncio em si, para abrir as possibilidades junto ao outro, na compreensão dos conteúdos latentes. A escuta é indispensável para o psicomotricista, mas o investimento para a apropriação dessa ferramenta acontece de forma pessoal. Portanto, o psicomotricista deve investir em sua formação pessoal para articular os caminhos necessários para alcançar o autoconhecimento e a autorregulação de suas próprias questões e de seus conteúdos. O brincar é carregado de conteúdos. Os que expressam ligeiramente, de maneira simbólica, são os conteúdos manifestos. Uma criança que busca um bastão e o faz de espada para lutar, por exemplo, está expressando sua agressividade por meio do brincar simbólico. Por sua vez, os conteúdos latentes são as projeções apresentadas de forma inconsciente e carregadas de significados não aparentes, realizadas por meio do brincar. Uma criança que busca o bastão para brincar de luta com o psicomotricista, por exemplo, indica que deseja aproximar-se do adulto, ser reconhecida por seu poder. O conteúdo latente, para ser decodificado, demanda boa escuta por parte do psicomotricista. É importante observar as características mais relevantes, persistentes e recorrentes para obter uma boa visão da dimensão da criança. A escuta no brincar deve promover a decodificação. O adulto deve se colocar em disponibilidade corporal,
dar atenção, ter sensibilidade nas transferências e contra-transferências inconscientes e atrelar a visão de globabilidade do indivíduo. Agora vamos falar sobre inventário de observação para avaliação. No Brasil, utilizam-se testes de desenvolvimento infantil para compreender as capacidades da criança. Embora alguns tenham restrições de uso, ou sejam incompletos e necessitem de apoio de outros testes, alguns tipos de avaliação são utilizados pelos psicomotricistas relacionais. Vamos apontar alguns deles e descrever os mais adotados. O primeiro que a gente vai apontar aqui é o EDM, que é a Escala de Desenvolvimento Motor, do professor Francisco Rosa Neto, caracteriza uma junção de testes de diversos pesquisadores como Ozeretsky, revisado por Gilman, Brunei Lesine, Zazo e colaboradores, Mira Stambach, Harris, Gallifred Granjon, Berges Lesine, Piaget e Red, e as provas 2, 7 e 11 do Harris Tests of Lateral Dominance. O objetivo da EDM é avaliar a idade motora com que a criança encontra por meio de testes que se dividem conforme a idade cronológica da criança. Fonseca, por sua vez, desenvolveu uma escala baseada na idade cronológica para compreender se a criança é capaz de realizar certos movimentos. Denominada bateria psicomotora, BPM, trata-se de um longo percurso minucioso de movimentos, que são marcados em fichas para a posterior análise do psicomotricista. Núria Frank, operadora dos mecanismos de prática psicomotora relacional, desenvolveu as categorias de observação do brincar. Essa avaliação ocorre por meio da observação da conduta das crianças. As categorias definidas por Frank abrangem as seguintes relações: interpessoal com o adulto e outras crianças, com os objetos, com o espaço, consigo mesma, com frustração, a culpa, a afirmação e a permanência. Trata-se de uma boa referência utilizada na psicomotricidade relacional. Embora Sanches Rodrigues e Lorca Linares, desculpa se eu estiver pronunciando errado, ampliem a avaliação destacando parâmetros e categorias e classificando em 3 tipos de frequência: sempre, em ocasiões e nunca. Os seguintes itens: relação com o objeto, qualidade do objeto elegido, formas de utilização do objeto, significado do objeto. Relação com o espaço, localização no espaço e uso do espaço. A relação com o tempo, início da sessão, durante a sessão, ao final da sessão. Relação com o adulto, modalidade de exploração, modalidade de relação, tipo de resposta, motivo de busca. A relação consigo mesmo, competência corporal, deslocamento, expressividade corporal, cuidado de si mesmo e comunicação, indícios, gestos, vocalização, linguagem e compreensão. Essa avaliação apresenta-se de maneira global e é respondida com base no brincar, diferentemente de outras nas quais o profissional solicita à criança e realize os movimentos. Essas solicitações e obrigações de realizar o que se pede, de certo modo, ingressam as ações das crianças e não correspondem à linha de pensamento da psicomotricidade relacional. Uma avaliação fundamentada no brincar espontâneo e simbólico da criança
compõe percepções e inovações mais relevantes e descreve com maior segurança a realidade da criança. Então, essa avaliação tem que ser baseada no brincar espontâneo, não no brincar dirigido, certo? A progressão no brincar. Segundo Lapierre, criador do método, as crianças, assim como os adultos, passam por fases e progressões no buscar durante as vivências psicomotoras relacionais. O foco são as crianças, pois o brincar com o adulto, no campo terapêutico, demanda outros elementos. Existe, só uma observação, né? Demanda outros elementos. Então vou dar uma explicada. O trabalho terapêutico com adultos denomina-se análise corporal da relação, ACR, e exige uma formação específica para isso, tá? Então é diferente, tá? Existe uma ordem descrita pelo autor, mas algumas crianças, por questões pessoais, podem retroceder em alguma delas. Isso não é necessariamente ruim, apenas indica que a demanda do momento requer que se retome algo. O esperado é que a criança consiga superar cada fase e ampliar suas capacidades. O psicomotricista relacional deve ter em mente que esses casos não devem ser tratados como retrocesso, mas considerados em sua demanda, pois demonstram que algo ainda necessita ser desenvolvido ou superado pela criança. A seguir, vamos explorar a ordem de progressão, já abordada no capítulo 1, mas agora com mais detalhes. Bom, a primeira fase, então, é a da inibição. Quando a criança tem dificuldade de participar do brincar em grupo ou mesmo de brincar individualmente. Algumas recusam-se a tirar os sapatos ou choram ao entrar na sala. Isso pode caracterizar uma situação de adaptação ao espaço e ao profissional. Entretanto, é um momento em que algo aprende, tanto no campo criativo quanto no corporal. Exemplo disso é quando a criança fica sentada no tapete de costas para a parede, apoiando as mãos nesta e projetando o corpo mais à frente. Lapierre e a filha, né? Eles afirmam o seguinte: nas primeiras sessões, de modo geral, predomina a inibição. Postas em uma situação a que não estão habituadas, diante de adultos que não impõem nada, não propõem nenhuma atividade e colocam o corpo ao alcance delas no chão, as crianças ficam, de início, confusas. Conservam uma distância prudente do corpo do adulto, a única comunicação é a do olhar. Esse momento de expectativa dura muito pouco tempo para algumas, mas para outras pode prolongar-se durante várias sessões. Aí elas vão entrar na segunda fase, que é a fase da agressividade. É um tema muito discutido em clínicas e em escolas. Muitas vezes ela é mal interpretada e acaba sendo castrada por adultos que se dizem entendidos. Vale ressaltar que a agressividade é diferente de violência. Todos nós precisamos ter agressividade. Caso contrário, ficaríamos presos a uma cama, sem coragem ou ânimo para enfrentar os desafios da vida. Ela tem papel fundamental na formação, pois autoriza a criança a ousar e a expor seus desejos. No início, a criança acostumada a todos os tabus impostos pela sociedade acaba encontrando um espaço de liberdade e, não sabendo como
coloca sua agressividade de maneira não lapidada, como quando utiliza tônus elevados no brincar. Em outras oportunidades, coloca-se de maneira prazerosa na agressividade, mas não consegue lidar com a agressividade do outro. Aos poucos, algumas crianças vão compreendendo o tônus adequado a ser utilizado no brincar. Outras vão percebendo que é possível brincar com a agressividade, deixando de lado o medo e conseguindo encaixar esse elemento no brincar. Como papel de extrema relevância, a agressividade permite à criança um estado de liberdade. Ela encontra o prazer contido nesse conteúdo tão proibido e cheio de tabus que a sociedade impõe. Brincar com a agressividade fortalece a autoestima da criança, enquadra seu poder, afasta os sentimentos de impotência e dá a ela a confiança necessária para assumir seus desejos. Então, você vê aí que existe uma grande diferença de agressividade e violência, o que as pessoas não conseguem identificar, né? Acabam confundindo aí. Então, a gente acabou de descobrir que a agressividade, não a violência, ela é muito importante para o desenvolvimento e para a nossa vida toda. A terceira fase é a da domesticação. A partir do momento em que a criança assume sua agressividade, ela precisa assumir seu poder diante do adulto. Nessa ocasião, ela busca o adulto para comandá-lo. Um exemplo dessa fase é quando a criança prende o adulto e investe para que ele faça o que ela ordena. Nessa fase, a criança é reconhecida por seu poder, e as reações do adulto variam de acordo às necessidades de cada criança. No exemplo do cachorrinho dado anteriormente, o psicomotricista pode obedecer ou desobedecer seu dono. Essa reação já é considerada uma intervenção, ou vai depender do que a criança necessita, afirmar seu poder ou conectar-se com alguém como ela, transgressor. É fundamental experimentar essa fase. Algumas crianças vivenciam-na com outras e demoram para assumir a relação com o adulto. Cada criança tem sua individualidade e, portanto, seu tempo. É importante respeitar a fase da criança e não induzir o brincar. Só assim ela será capaz de integrar o que está vivenciando. O interesse da criança manifesta-se a partir de suas necessidades e capacidades emocionais, ou seja, uma criança que está em fase da inibição jamais assumirá a domesticação com um adulto. É necessário superar cada fase para atingir a capacidade emocional. Algumas demandas aparecem nas relações estabelecidas no decorrer das vivências. A escuta e decodificação do psicomotricista dependem também da fase em que a criança se encontra. A domesticação para Lapierre é uma etapa para a conquista da identidade. A criança inverte os papéis, não os suprime, pelo contrário, ela os fortalece. Já a quarta fase é a da fusionalidade ou a regressão. Nela, a criança se entrega a uma relação fusional, uma entrega corporal completa na relação com o outro. É quando permanece por um tempo como bebê, mantém-se contida, deixa seu corpo com tônus baixo, regride a um estado de necessidade de maior contenção. Há crianças que buscam um colo para ser contidas, cuidadas, acariciadas e permanecem ali por bastante tempo. Essa fase, algumas vezes, é vivenciada de maneira muito subjetiva pela criança. Algumas nem chegam a vivenciá-la. Tudo depende das demandas de cada uma. Há também crianças que acabam cedendo por imitação às outras. Para o psicomotricista, isso fica claro por meio da observação do tônus que a criança apresenta nesse momento. A criança que vivencia essa fase e precisa dela
entra em uma relação de grande entrega, não se importando com o que acontece naquele momento no set. As crianças que estão envolvidas por imitação deixam essa relação para buscar novos desafios assim que algo de maior interesse aparece. É importante que o adulto tenha sensibilidade no acolhimento, pois a situação pode gerar ciúmes em outras crianças que não estão envolvidas na relação, ocasionando provocações. Nesses momentos, o psicomotricista não deve investir nas provocações, mas continuar contendo e limitando o espaço se necessário. Quando a criança faz esse pedido de contenção, o psicomotricista deve levá-la para o tapete, que, por seu valor simbólico, limita as ações que podem ser vivenciadas sobre ele. Isso colabora imensamente caso outra criança tente encerrar a relação, mesmo que por ciúmes. No tapete não se brinca de disputas. Ali é um lugar de tranquilidade. Esse já é um limite simbólico, mas é possível que o profissional sinalize para a criança que ali não responde às brincadeiras de disputa ou mais agressivas. Assim, a proteção à criança que está sendo contida se fortalece e reforça o sentimento de proteção e confiança. Algumas crianças iniciam as sessões por essa fase, buscando um colo, um carinho e ali permanecem entregues na relação, mesmo sem terem vivenciado as fases anteriores. Isso acontece principalmente com as crianças pequenas. A fase fusional, segundo Lapierre e Lapierre, para algumas crianças são apenas momentos de ternura, de segurança, de refúgio afetivo. Para outras, cujas necessidades são maiores, uma verdadeira regressão fusional, cuja profundidade é por vezes impressionante. Já a quinta fase é a da agressividade simbólica, de forma controlada, em que a criança investe prazerosamente com o jogo simbólico. É muito divertida e extravasadora. As crianças passam um tempo se organizando, fazendo fantasias e adereços para viver a agressividade. Disputas e competições aparecem, mas nesse momento, de maneira mais organizada e simbólica, as crianças já sabem que é prazeroso brincar com o outro e precisam autorregular-se para que o envolvimento seja sadio. Nessa fase, as crianças influenciam umas às outras, fazem combinados e utilizam-se como opositoras no simbolismo. Há certa construção no brincar para favorecer o jogo simbólico, mas as relações tornam-se fundamentais e elas já percebem isso. Uma criança que consegue brincar com agressividade simbólica dificilmente descontrola seu tônus, salvo em questões especiais, como desequilíbrio químico ou algo que esteja ocorrendo em seu ambiente social. Ou seja, se tiver algum problema de desequilíbrio químico ou no ambiente social onde ela convive, pode ser que ela perca esse equilíbrio do tônus, né? Nesse caso, quando há desequilíbrio, a criança apresenta um comportamento diferente, menos tolerante e, na maioria das vezes, após um momento de desequilíbrio, busca o psicomotricista de maneira mais regressiva, aceitando ser contido para superar aquele momento. Algumas crianças, por exemplo, as diagnosticadas com TOD, transtorno opositor desafiador, tendem a rejeitar o psicomotricista e a buscar um lugar próximo às paredes quando se desequilibram. Nesse caso, é importante avaliar se é necessário buscar uma relação com a criança ou deixá-la acalmar-se. Quando a criança com TOD consegue acessar a agressividade simbólica, isso é considerado um grande avanço e deve ser muito bem validado pelo psicomotricista. Para Lapierre, esses prazeres afetivos fusionais levam a criança a uma certa dependência do adulto, dependência de que deve se libertar. Daí
o nascimento de uma nova fase de agressividade. Mas essa agressividade é muito diferente daquela do início. A criança estabeleceu com o adulto relações mais confiantes. Já não tem medo dele, já não necessita destruí-lo, somente marcar simbolicamente a distância da sua independência. A última fase é a do jogo e da independência. A fase em que as crianças conseguem explorar dois espaços em todas as relações. São momentos de comando e de submissão, de agressividade e afetividade, de acordo e oposição, de criatividade, autonomia, percepção do outro e de suas necessidades. A criança que chega à fase é madura no brincar, consegue se auto-perceber nas relações que estabelece, pode brincar com o grupo ou sozinha e tem propostas criativas. O jogo e a independência traduzem-se em uma criança ativa, que controla seu tônus, cria propostas, compreende o outro, reconhece seus limites e suas frustrações e busca resolução para os problemas. Essa fase é muito relevante e consagra o amadurecimento no brincar e, consequentemente, as reações que a criança, as ações da criança fora do set. O brincar já não precisa nem depende mais do adulto. As crianças são capazes de criar os próprios projetos e investir neles. Deixa eu ver até onde a gente vai poder. Investir neles. Se solicitam um adulto, é para que ajude em uma amarração ou algo que não alcança. Podem aceitar o adulto em suas propostas, desde que desempenhe um papel simbólico em seu jogo. Nas palavras de Lapierre, eles pegam os objetos postos à sua disposição e estruturam seus jogos e brinquedos entre si, numa atmosfera de calma, de bem-estar e de descontração. Não somos excluídos de quando em quando elas vêm convidar-nos para participar de sua atividade, utilizando nossa ajuda e competência, como fazemos com um amigo entre adultos. Relações de pessoa a pessoa, poderíamos dizer, de igual para igual. É um momento de maior tranquilidade motora, no qual as crianças podem realizar brincadeiras de correr ou mesmo se agitarem, mas o maior foco é na construção. A agitação não é mais tão importante, mas sim as estratégias, as parcerias, a criatividade e as interações. Bom, hoje eu vou parar por aqui, para que esse vídeo não fique muito longo, porque tem muito mais assunto aqui dentro deste tema, tá? Então, eu quero mais uma vez agradecer vocês. A gente vai fazer uma continuação deste capítulo, deste tema no próximo vídeo. Então, quero agradecer muito vocês. Não esquece de curtir, de deixar o seu comentário. É muito importante para mim o seu comentário e o seu e-mail também, para o certificado e para constar na minha lista de presença. Tá bom? Eu espero a ajuda de vocês, a colaboração de vocês. Espero que vocês estejam gostando. Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente.